Bom, gente, agora na parte de variáveis contínuas a gente vai ver praticamente três variáveis contínuas. A primeira e a mais simples é a exponencial, tá? Então ela vai ser denotada por x, segue exponencial parâmetro θ, e ela vai ter a distribuição se sua densidade, tá, com parâmetro θ for f de x igual a θ elevado a menos θx, o x de 0 a infinito, conjuntos reais não negativos, e o θ maior que zero, tá? Então ela mede o quê? É como se ela considerasse o tempo médio de vida, tá, de uma falha. Ok? Então ela, θ é o tempo médio de vida e o x é o tempo de falha. Então é como se fosse uma distribuição Poisson. Lembra um pouquinho, tá? A esperança de x é 1 sobre θ, né? E a variância de x é 1 sobre θ ao quadrado. Ok? Então, como eu falei para vocês na parte de variáveis aleatórias, na parte teórica, essa f de x ela não vai me fornecer a probabilidade. Para início de conversa, a probabilidade de x igual a zero, por exemplo, x igual a x não existe aqui. Só existe a probabilidade acumulada, né, de 0 até x, ou entre x1 e x2, mas não existe probabilidade específica em um ponto. Então, a função de distribuição acumulada, quem tiver dúvida aí, volta na aula lá de variáveis aleatórias, vai ser ó, f de x, x variando de 0 a infinito, da função densidade. Então, no caso da distribuição da variável da distribuição exponencial, você consegue rapidamente ter acesso à função de distribuição acumulada, o f de x. É 1 menos e elevado a menos θx. E o x varia de 0 a infinito. Ok? Então, ó, a fórmula da função densidade, a curva, né, da função densidade de uma variável exponencial vai ser esse aqui, tá? Então aqui a função densidade e aqui o x. Ele vai variar de 0 a infinito. O x e y funciona como duas assíntotas, né? Você vê que ele vai aqui tendendo ao infinito, mas não encosta no f de x. E aqui ele tendendo ao infinito, ele também tende a zero, né? No eixo x, mas não encosta, tá? Bom, então essa é a função densidade, a curva dessa distribuição exponencial, tá? Então, olha um exemplo bem legal que você pode aplicar a distribuição exponencial. O tempo de falha de um sistema tem distribuição exponencial com θ igual a 1 sobre 30 mil horas. Então, ou seja, a cada 30 mil horas você espera uma falha, né? Qual a probabilidade de o sistema falhar nas primeiras 25 mil horas? Então, a probabilidade de x menor do que 25 mil. Então, é elevada pela própria função de distribuição acumulada que a gente já calculou, é 1 sobre, né, perdão, é 1 menos elevado a menos 25 mil sobre 30 mil. Vai me fornecer esse valor. Então, esse valor eu consigo até calcular na calculadora. Ou posso ir no Excel e utilizar essa sintaxe aí. Probabilidade, né, de x menor que 25 mil vai ser igual a, né, na sintaxe, igual dist.expon, primeiro argumento, o x, o segundo argumento, o valorzinho que você quer, associado ao parâmetro θ, que no caso vai ser 1 sobre 30 mil. E verdadeiro porque no caso é acumulado e vai ter que ser acumulado, ok? Então ele vai acumular esse valor e vai me fornecer essa quantia aí de 0,5654. Então veja, vocês podem aplicar isso em vários itens. O tempo de falha de uma lâmpada, de um ar-condicionado, de um filtro de purificador de água, de um filtro de geladeira, um filtro de ar-condicionado do carro, uma LED de uma árvore de Natal, em qualquer que seja o item, ele vai ter um tempo de falha. Então, é legal que vocês, sabendo o tempo de falha desse item, consigam calcular a probabilidade dele durar mais do que aquele tempo, menos que aquele tempo. Entre, por exemplo, 25 mil e 26 mil, você poderia fazer também, ok? Então, no segundo exemplo, ó, um tempo de falha de um ventilador tem distribuição exponencial com parâmetro 1 sobre 10 mil horas. Então, isso quem tem que dar? Fabricante ou produto, tá? Alguém tem que especificar, ou então você tem que ficar às 10 mil horas esperando, né? Você não vai fazer isso, então você tem que pegar esse valor de uma fonte, né? Então, qual a probabilidade do sistema falhar, no caso o ventilador, nas primeiras 5 mil horas? Então, probabilidade x
menor que 5.000. Então vai ser 1 menos, elevado a menos 5.000 sobre 10.000, que dá 0,39. Tá aí a sintaxe no Excel, ok? Se eu quisesse a probabilidade de x entre 5.000 e 7.000, eu faria o quê? Igual a distre.expon, né? 7.000, ponto e vírgula 1 sobre 10.000, ponto e vírgula verdadeiro, menos distre.expon, né? 5.000, 1 sobre 10.000, ponto e vírgula verdadeiro, fecha. Ou seja, você tem aqui o total, né? Se você quer isso aqui, você vai fazer, como é a esquerda, você pega de 7.000 menos a de 5.000, ok? Então, se você quiser um intervalo entre dois valores, entre 5 e 7.000, por exemplo, entre 5 e 8.000, você faz a maior menos a menor, ok? A mesma expressão. Beleza, gente? Então, igual a dist, por exemplo, entre 5.000 e 8.000. 5 e 8.000. Então, é a probabilidade do ventilador funcionar entre 5.000 e 8.000 horas. Então, vai ser igual a distre.expon 8.000, ponto e vírgula, 1 sobre 10.000, ponto e vírgula, verdadeiro, fecha parênteses, menos distre.expon, né, 5.000, 1 sobre 10.000, ponto e vírgula, verdadeiro. Beleza? Bem simples. A próxima variável contínua é a distribuição normal, que é extremamente utilizada. Então, a exponencial é fácil, né? Mas a normal, a densidade dela é essa aí, f de x igual a 1 sobre raiz de 2π sigma, elevado a menos o quadrado de x menos μ sobre 2 sigma 2. O x e o μ pertencem ao conjunto dos reais, ou seja, varia de menos infinito a mais infinito. E o sigma 2 é maior que zero, né? A variância tem que ser não negativa, ok? Então, a esperança de x já é o próprio valor, né, μ, e a variância de x vai ser igual a sigma 2, ok, gente? Então, a notação de x vai ser essa: x segue normal, x tio n, μ, que é o parâmetro da média, e sigma 2 o parâmetro associado à variância, ok? Opa, foi voltar. Sim, gente, eu não... falei. Bom, então, gente, professor, então eu tenho a densidade da distribuição normal, né, com parâmetros μ e sigma 2, tem dois parâmetros, média e variância. A esperança de x vai ser o próprio parâmetro μ, a variância de x, próprio parâmetro sigma 2. Então quer dizer que para calcular a função de distribuição acumulada f de x vai ser a integral de menos infinito até x dessa densidade? Vai, tá? Nesse caso específico da distribuição normal, a função de distribuição acumulada é chamada também de f de x, né? Que é a mesma ideia. Só que ela também é conhecida como φ de x, que é essa letra grega aí, esse zero, esse O cortado aí, ok? Então, se vocês estiverem estudando e por acaso venham a ver esse φ, então não é anormal, ele pode ser usado também dessa forma. Professor, mas essa integral é fácil, ela é difícil? Não, ela não é tão fácil como a exponencial, que você rapidamente chegou lá no e elevado a menos θx, como na função de distribuição acumulada, né? Tá aí, 1 menos e elevado a menos θx. Ela não é tão fácil assim, ok? Então, como é que eu faço? Você pode ir por um software, né? Por exemplo, o Excel faz isso tranquilamente, tá? Então, essa é uma das principais ideias. E a fórmula da densidade da distribuição normal, essa fórmula aqui, 1 sobre raiz de 2π sigma elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre sigma 2, se você plotar ela de menos infinito a mais infinito, tá? Ela vai ter esse formato aí. Nesse caso, essa distribuição tem toda uma média 100, tá vendo que ela vai coincidir ali com o pico, é uma distribuição simétrica, né? Então lembre-se quando eu mostrei lá o coeficiente de simetria, de assimetria no caso, ela vai ter a média igual a mediana, que é igual a moda. Então você rapidamente consegue visualizar que é uma distribuição simétrica, diferente da distribuição exponencial, que é assimétrica, tá?
A densidade dela varia, né, de 0 até mais ou menos 0,04, vai depender muito, mas se você integrar essa função de densidade de menos infinito até mais infinito, ela vai dar 1, que é aquela que prova que ela é legítima, uma das propriedades de uma variável aleatória contínua, certo? Então, antigamente, como não existia software, o que é que aconteceu? Eles inventaram a chamada normal padrão, tá? O que é uma normal padrão? É uma distribuição normal que tem uma média 0 e uma variância 1. E foi chamada de Z, ok? Então o X é essa distribuição normal μ sigma 2 e a normal padrão chamada de Z vai ser sempre a normal 0, 1. Se ela for uma normal 0, 1, você substitui. Tá? Então f de Z aqui vai ser 1 sobre raiz de 2π sigma. O sigma não é 1, então fica só 1 sobre raiz de 2π. É elevado a menos z menos a média de z, que é quanto? 0. Então, z ao quadrado sobre 2. E o z pertence ao conjunto dos reais, ou seja, de menos infinito a mais infinito. Então, qual que era a ideia antigamente? Se você tinha um banco de dados que, por exemplo, seguia normal, com média, uma altura, por exemplo, 1,70 e o desvio padrão, digamos que fosse 0,2, você não tinha como calcular porque a integração daquela função densidade da distribuição normal original ela é bem mais complexa, tá? Então, qual que é a ideia? Você utilizava a distribuição normal padrão, a pessoa fez uma tabela, está aqui com a função de distribuição acumulada da distribuição normal padrão. Então, qual que é a ideia? Qualquer distribuição normal que você tivesse, com uma média μ qualquer e uma variância sigma 2 qualquer, você padronizava, transformava a sua distribuição original da distribuição normal padrão e calculava a probabilidade. Por quê? A probabilidade que você tem da normal padrão, ela vai estar associada à probabilidade que você vai ter na variável aleatória original, tá? Então a ideia era padronizar, ou seja, você tem uma variável x, né, a variável original, com a média μ e variância sigma 2. Você padroniza dessa forma. Qual forma? Você pega o x que você quer calcular, subtrai da média e divide pelo desvio. Então você vai achar um valor ali que você vai calcular com base na distribuição normal padrão, tá? Então você usa essa tabelinha, eu coloquei a tabela inteira aqui para vocês terem acesso, porque na teoria, se a gente fosse fazer prova na mão, teria que disponibilizar a tabela, pedir para vocês calcularem a probabilidade de um x, por exemplo, tá entre 1,30 m e 1,80 m, dado que x é normal com média 1,70 m e variante desvio 0,02, por exemplo, ou 0,2. Então vocês teriam que padronizar, olhar na tabela e aí vocês achariam o valor associado a essa probabilidade, ok? Então um exemplo aí bem simples disso, né, que eu acabei de falar. X segue normal μ sigma 2. Então olha o exemplo. O peso de um rebanho ovino tem distribuição normal com média 80 kg e variância 4 kg². Qual a probabilidade de uma ovelha ter mais de 78 kg? Professor, naquele exemplo que o senhor fez prático das galinhas, é melhor fazer utilizando a distribuição normal ou utilizando aquela expressão que eu fiz lá no Excel, conte.c, não sei o que? Tem que comparar, tá? Porque às vezes você vai ter uma probabilidade bem diferente com a distribuição normal, tá? Mas é aproximado. Até porque você vai utilizar a média do banco de dados, então vai ter uma certa proximidade. Beleza, gente? Mas continuando. Se eu fosse fazer isso na mão, ou seja, na teoria, o que é que eu faço? Eu quero saber a probabilidade de x maior que 78, dado que a média é 80 e o desvio é 2. Então tá aqui, probabilidade de x maior que 78. Então, ó, eu padronizo. Probabilidade de z, quem é z? Normal padrão maior que 78 menos a média dos dados sobre o desvio dos dados. 78 menos 80, menos 2 sobre 2 menos 1. Então isso aqui é equivalente à probabilidade na normal padrão do z ser maior que menos 1. Ok? Aí você vai lá na tabela e olha a probabilidade associada ao menos 1, tá? Mas, na prática, a gente não faz isso, né? Então, como eu sei que vocês gostam muito de prática, eu trouxe diretamente o comando no Excel,
Tá? Então, se eu quero a probabilidade à direita e o Excel só me fornece a esquerda, eu vou utilizar o complementar. Então, igual a 1 menos dist.norm.n, tá? 78, que é o valor que eu quero, ou seja, eu quero acima de 78. Então, eu vou fazer 1 menos abaixo de 78, tá? Dado que a média é 80 e o desvio padrão é igual a 2. E eu coloco o verdadeiro porque é acumulado. Beleza, gente? Então, simplesmente dessa forma eu consigo obter esse valorzinho aqui de 0,8413, ok? Outro exemplo, a temperatura de Teresina tem distribuição normal com média 34 e variância 4 Celsius quadrados, né? Qual a probabilidade de uma temperatura atingir valores maiores que 30? Mesma ideia, x maior que 30, padronizando. Probabilidade de Z maior que 30 menos a média, 30 menos 4, sobre o 2, que é o desvio. Então, probabilidade de Z maior que menos 2. Em vez de você ter essa padronização, tá? Você poderia colocar aqui igual 1 menos dist.norm.n, 30, ponto e vírgula 34, que é a média, ponto e vírgula 2, o desvio verdadeiro. Acabou. Certo? Se eu quisesse a probabilidade de x ser menor do que 30, não precisaria nem disso aqui, do 1 menos. Só seria igual dist binômio 30, 34, 2 verdadeiro. Bem simples. E assim como na distribuição normal, ou na distribuição exponencial, AT, se você quiser entre dois valores, você faz a probabilidade de x ser menor do que o maior, menos a probabilidade de x ser menor do que o menor. Ok? Mas é bem intuitivo. É como se você tivesse isso aqui, daqui para cá. Se você quer saber esse pedaço, você faz esse menos esse. Ok? É que nem você vai cortar uma peça de madeira. Se eu quero esse pedaço aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um galho de uma árvore aqui, o que é que eu vou fazer? Eu quero só esse pedaço, eu corto todo, depois tiro essa parte. É a mesma ideia, com uma distribuição contínua, ok? A ideia é bem legal, tá? E vocês têm várias aplicabilidades. Então, no exemplo das galinhas, vocês poderiam fazer para o peso, para a altura, vocês podem fazer para o IRA, para a circunferência abdominal, para o tempo que a pessoa leva a chegar na universidade, tempo de hora de estudo. Tudo isso vocês podem utilizar a distribuição normal para calcular uma probabilidade associada a esse valor quantitativo, tá certo? É uma distribuição amplamente utilizada. Lembre-se da distribuição normal, dessa distribuição normal padronizada, porque ela vai ser utilizada nos testes de hipóteses, tá? E ela tem propriedades excelentes, tá? Em distribuição amostral vocês vão ver que tem um teorema que garante que várias distribuições convergem em distribuição para a própria normal. Então isso facilita bastante nossa vida, tá? Como teóricos e como práticos, beleza, gente? A próxima distribuição é a distribuição T-Student, que vocês necessariamente na ementa vão ver os testes para média e teste intervalo de confiança, né, para média e para a proporção. Então existem algumas situações em que a T ela é utilizada. Então a distribuição Z, né, no caso aí era para ser x, seja x uma variável aleatória contínua, né? T-Student com V grau de liberdade, ela tem a função de densidade dada por essa equação aí, ó. Gama de V mais 1 sobre 2 sobre raiz quadrada de π vezes V vezes gama de V sobre 2 vezes 1 mais x ao quadrado sobre V elevado a menos V mais 1 sobre 2. O x pertence ao conjunto dos reais e o n pertence ao conjunto dos naturais, tá? Se você estiver aproximando para uma distribuição normal, o V vai ser igual a n menos 1, ou seja, o tamanho da amostra menos 1, ok? A esperança de x, dado que x segue distribuição normal, vai ser sempre 0, tá? E a variância vai ser v sobre v menos 2, beleza, gente? Quando a amostra é maior do que 30, a distribuição t converge para a distribuição normal. Então elas são muito próximas, tá? Inclusive no formato. E se você pegar uma distribuição normal, tá? Por exemplo, a distribuição x barra, que é uma distribuição normal, subtrair da média e dividir pelo S sobre a Gn, que é uma transformação que a gente utiliza, né, na padronização,
a gente vai convergir para uma distribuição T de student, ok? Ela tem o mesmo formato da distribuição normal, mas tem caudas mais pesadas. Como é isso? Ela tem caudas que puxam mais a extremidade e são um pouquinho mais altas. Você já tem uma densidade maior sob a curva quando você plota, tá? E isso expressa uma maior dispersão. Por isso que quando a gente não tem, vocês vão ver mais na frente, a informação da variância populacional, que vai utilizar a variância amostral, a gente perde informação. Então a gente assegura essa perda de informação através da distribuição T, ok? E a ideia para se obter a distribuição, a probabilidade é análoga da distribuição normal. Então antigamente o que era feito? Vocês vão ver também a distribuição Q quadrado, AF no final, T, só que não vale a pena falar porque elas são muito parecidas e você vai utilizar especificamente o valor que ela vai representar no teste lá de hipótese. Mas a ideia era antigamente você padronizar e você tinha uma tabelinha, tanto para a distribuição normal padrão, T, Q quadrado e F, tinha uma tabelinha que você tinha que fazer um arranjo, uma padronização, olhava para essa tabela e calculava a probabilidade. Só que hoje a gente tem um software, então a gente vai fazer tudo via software, ok? Então a gente vai utilizar os graus de liberdade para utilizar essa tabelinha. Então a forma é análoga, tá? A da distribuição normal. Mas como falei para vocês, a gente vai utilizar tudo via software, tá? E aqui eu fiz no R, né? Então, para vocês verem como é que o R funciona, tá? Ele tem um código de programação, não é tão difícil, né? Mas também não é tão fácil. Então coloquei aqui a distribuição normal padrão, Z. Todas as duas têm uma média em torno de zero. Eu fiz esse gráfico no R, tá? E que eu coloquei a distribuição normal e a distribuição T, para mostrar aqui a curva dela, que ela tem caudas mais pesadas, ou seja, puxa mais aqui, tá? E ela tem uma densidade, ó, se você for calcular a integral de -2, por exemplo, até menos infinito, você vai ver que a densidade é maior para a distribuição T, que ela tem uma área sob a curva maior, ok? Então essa é a ideia de utilizar a distribuição T, ela expressa uma maior falta de informação, então segura uma maior dispersão em cima dos dados. Então em alguns cenários ela vai ser melhor para utilizarmos em relação à distribuição normal, em casos específicos. E vamos ver isso mais na frente, tá? Mas agora a gente vai ter que utilizar praticamente a distribuição exponencial, nesse caso particular, a distribuição normal muito geral e amplamente utilizada, e a T é como se fosse um plano B da distribuição normal para cenários com amostras pequenas e em que eu desconheço a variância populacional, ok? Como para amostras grandes a T converge para normal, então se eu tiver uma amostra grande, por exemplo, no exemplo das galinhas, eu poderia utilizar tranquilamente a distribuição normal mesmo que eu não conheça a variância populacional, ok, gente? Então mais à frente a gente vai ver a distribuição Q quadrado, mas também a gente vai ver comandos específicos para ela. Mas por enquanto é suficiente para você estar exponencial e principalmente a normal. A normal é a mais importante, beleza, gente?